Questões desafiadoras de aritmética, na sua prova vai cair isso aqui? Questões desafiadoras? Claro, quase toda prova cai isso, né? Aqui eu coloquei uma que caiu no Colégio Militar de Recife e outras aqui que são tipo uma Olimpíada de Matemática, que é onde normalmente as bancas examinadoras tiram questões para colocar nas provas. Agora é o seguinte, como assim desafiadora? Desafiadora eu poderia dizer também ameaçadora, né? Uma questão que ameaça o aluno, assusta o aluno lê aquele enunciado, ih, rapaz, não sei fazer isso não, olha. Deixe esse tipo de questão para você fazer no final da prova. Primeiro resolva as questões que você considera que você sabe resolver. Que você tem uma habilidade, que você conhece bem aquele assunto, que você acha que leu o enunciado e enxerga o caminho para a resolução. Agora, quando é questão que assim, eu não sei nem como começar a fazer isso, deixa para o final. Agora, uma coisa interessante é que essas questões normalmente não são difíceis, tá? Vamos falar assim, 90% delas são fáceis. Claro, uma questão depois de resolvida é fácil. Depois que você tem aquela ideia luminosa, né? O problema é que às vezes você pode ficar 10 minutos pensando até enxergar a solução brilhante. E às vezes mais tempo, 20 minutos, pior ainda, né? Então deixa para fazer esse tipo de questão na prova no final. Olha, quando você está estudando em casa, antes de você fazer o seu concurso, é fundamental que você resolva esse tipo de questão. Mesmo que você não consiga resolver, o fato de você estar quebrando a cabeça com uma questão está aumentando a tua habilidade de resolver questões desafiadoras, mesmo que você não consiga resolver, tá? Aí quando chegar lá na prova, poderá cair uma questão, digamos, não tão difícil assim, quanto aquelas lá que você não conseguiu resolver. Então valeu a pena você ter quebrado a cabeça, né? Olha só, então eu separei 5 questões aqui. Essa foi do Colégio Militar de Recife, prova do 6º ano, tá? E eu quero lembrar mais um detalhe. Eu tô enfocando aqui em aritmética, que é um assunto que cai em provas para o 6º ano, provas para entrar no ensino médio e provas para entrar na universidade. Porque a aritmética é um assunto geral, né? A gente começa a estudar aritmética lá no início da escola e fica estudando isso a vida toda. Então sempre vai cair uma questão que envolve números primos, múltiplos, potências, divisibilidade, né? E normalmente eles colocam uns enunciados assim bem secos para, digamos, te dar um certo medo de resolver aquela questão. Então vamos resolver essas 5 questões aqui. A primeira questão, que caiu no Colégio Militar de Recife, ela fala do imparial. Mas como assim isso aí não está no programa? Cai na prova isso? Isso aqui é uma outra questão interessante. Normalmente essas questões não aparecem no programa do concurso. É como se fosse assim, não está escrito que aquilo cai na prova, mas não tem importância. Eles podem definir. Eles podem dar a definição do que é aquilo e aí fazer a pergunta em cima. Por exemplo, nessa questão ele definiu um número chamado imparial. E aí fez uma pergunta sobre esse imparial. Olha aqui. Já leu? Isso aqui é outra coisa que você tem que se acostumar. Você tem que ler o enunciado e entender o enunciado, ou pelo menos tentar entender o enunciado, claro, no seu estudo. Porque quando você chegar lá na hora da prova, você tem que estar 100% apto a ler qualquer enunciado e entender qualquer enunciado. Não vai ficar esperando o professor explicar a questão, não. Para aí e lê a questão, tá? Pausou o vídeo, leu a questão, entendeu? Agora eu vou explicar. O imparial de um número ímpar positivo, claro, são os números 1, 3, 5, 7, né? Tá, então a gente chama de imparial de um número um valor que é definido por essa formulinha aqui. É um produto, né? É a multiplicação dos números 1, 3, 5, 7, até chegar a n. Por exemplo, quem é o imparial de 5? É isso aqui, 1 vezes 3 vezes 5. O imparial de 2015, é 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9 vezes 11 e vai multiplicando até chegar a 2015. Nem dá para fazer essa conta, né? Nem com computador. Dá para fazer essa conta sim, mas é uma multiplicação imensa. A pergunta que ele faz é a seguinte:
O imparial de 2015, ao ser dividido por 6, deixa qual resto? Então, ele não quer que você diga quanto é o imparial de 2015. Ele quer saber o resto da divisão. Moleza, porque o resto da divisão só pode ser 0, 1, 2, 3. É resto da divisão por quanto? Por 6, né? Resto da divisão por 6 só pode ser no máximo 5. Então, o resto pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Só pode ter esses valores aí. Não pode dar resto 6. Resto 6 não existe. Claro, se você está fazendo uma divisão por 6, não existe resto 6. O resto tem que ser no máximo quanto? O divisor menos 1. Então, numa divisão por 6, o resto só vai até 5. Dependendo do número, né? Então, ele quer saber o imparial de 2015, qual o resto que dá? Dá um desses restos aqui. Tá, então vamos resolver aqui a questão do imparial. Ele quer saber quem é o resto da divisão por 6 desse imparial aqui. Imparial de 2015. Calma aí. Se fosse o imparial de 1, que é o mais fácil, imparial de 1, quanto é que é o imparial de 1? É 1 vezes 1. E o resto da divisão por 6 desse imparial aqui é quanto? O resto é 1. Você divide 1 por 6, vai dar 0 e resto 1, né? Tá, e se fosse imparial de 2? Se fosse imparial de 2, meu filho, imparial de 2 não existe. Imparial, como ele definiu no enunciado, é somente para números ímpares. Então, imparial de 2 não existe, tá? Cuidado para não cair na pegadinha, certo? Tá, e o imparial, então, de 3, que é o próximo número ímpar. Ó, o imparial de 3 é 1 vezes 3, que dá 3. Certo, e quem é o resto da divisão por 6 desse número? É 3. Moleza, hein? Vamos pro próximo aqui, imparial de 5. O imparial de 5 é 1 vezes 3 vezes 5, que dá 15. E quem é o resto da divisão por 6 de 15? Ó, 15 dividido por 6 vai dar 2, resto 3. Deu 3 de novo, né? Ó, imparial de 7. Imparial de 7 é 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ficar 15 vezes 7? 15 vezes 7. Isso aqui dá 105. Tá, eu ainda tenho que fazer o resto da divisão por 6. Divisão por 6 vai ficar... Deu 3 também? Resto 3. Tá, então olha só. O imparial desses números aqui tá aqui indicado. E esses aqui são os restos. Olha, esse aqui deu resto 1, mas aqui deu resto 3, resto 3, resto 3. Poxa, será que vai dar resto 3 toda a vida? Sim, vai dar resto 3 toda a vida. O imparial de 2015 é o produto dos ímpares até 2015, que eu não sei quanto é e eu não preciso calcular, mas esse resto aqui vai continuar sendo 3. Os restos se repetem, tá? Isso aqui já é a solução do problema. Você já marca a letrinha correta com essa resposta. Porque você olhou, ó, fica dando 3, 3, 3, 3 toda a vida. Ele vai se repetindo. Tá. Mas teria uma solução um pouco mais, digamos assim, rigorosa? Tem certeza? Não vai chegar lá na frente e de repente deixar de dar 3? Não, isso não vai acontecer não. Sabe por quê? Vou mostrar por que nunca vai deixar de dar 3. Vamos que você tenha calculado um imparial de um determinado número e deu resto 3, tá? Esse imparial desse determinado número, a gente fez com que determinados números? A gente fez com 3, 5 e 7, né? Tá, e deu um resto 3. Já que deu resto 3, eu posso dizer o seguinte, que esse imparial aqui, que não interessa quanto é, ele é um múltiplo de 6 mais 3, confere? Então, eu vou escrever esse número desse jeito aqui. Ele é um 6 quadradinhos mais 3. Tá correto isso?
Se ele deixa resto 3 na divisão por 6, quer dizer que esse número pode ser escrito como 6 quadradinhos mais 3. Quer dizer, ele é um múltiplo de 6 mais 3. Se você não se sente confortável em escrever quadradinhos, você pode escrever com x, né? Você pode escrever assim, isso aqui é um 6x mais 3. Aliás, eu vou chamar de 6k mais 3, onde k é um número inteiro, tá? Então a gente representa um múltiplo de 6, lá no início na escola a gente escrevia desse jeito, 6 quadradinhos, mas depois que você aprende um pouquinho de álgebra, você começa a escrever desse jeito, né? 6k mais 3, um múltiplo de 6 mais 3, tá? Então isso aqui é um imparial que deixa resto 3 na divisão por 6, certo? Aí você vai pegar o próximo imparial. Quando você pegar o próximo imparial, você vai pegar esse aqui e vai multiplicar por um número ímpar. Você vai multiplicar este resultado aqui por um número ímpar. E aí esse resultado vai dar qual resto? Olha, um número ímpar, eu posso escrever ele desse jeito. Número ímpar, ele é um número par somado com 1, tá certo? Qualquer número ímpar é igual a um número par somado com 1. Então eu vou pegar este número aqui e vou multiplicar por um número par mais 1. Olha só o que vai ficar. Eu peguei um 6k mais 3 e eu vou multiplicar por um número par mais 1. Como é que a gente faz essa conta, hein? Rapaz, que conta difícil. Olha só. Você está multiplicando uma soma por outra soma, tá? Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar essa soma por este número e multiplicar essa soma por este número e somar. Isso aqui se chama propriedade distributiva. Então esse produto aqui é a mesma coisa que 6k vezes esse número, quer dizer, 6k vezes um camarada que é par, mais 6k vezes 1, mais 3 vezes um camarada que é par, mais 3 vezes 1. Isso aqui é igual a soma dessas 4 parcelas aqui, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou um imparial, que a gente sabia que deixava resto 3, e multiplicou esse imparial pelo próximo ímpar. O próximo ímpar é qual? Não sei, não me interessa. Eu não estou contando, eu estou preocupado só com o resto. Então esse próximo ímpar, ele é um número par mais 1. Quando você multiplicar isso, olha o que vai acontecer. Olha aqui, 6 vezes k não é um múltiplo de 6? É um múltiplo de 6. Então eu vou escrever aqui, M6, ele é um múltiplo de 6, tá? Esse número aqui, 6k também, ele também é um múltiplo de 6. E esse outro aqui, ó, 3 vezes o número par. Concorda que se você pegar 3 e multiplicar por um número par, você vai conseguir também um múltiplo de 6? Claro. O que é um múltiplo de 6? É um número que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 e de 3, né? Então, se você está multiplicando aqui por um número que é par, você tem um 2 aqui embutido nesse fator, né? Então, o cara que é múltiplo de 2 e múltiplo de 3, então esse aqui é um múltiplo de 6 também. Então, esses números aqui, esses 3, essas 3 parcelas, todas são múltiplos de 6. Eles vão deixar resto 0 na divisão por 6. O que é um múltiplo de 6? É um número que deixa resto 0 na divisão por 6. Então essa parte toda aqui é múltiplo de 6. E esse aqui? Ah, esse aqui não é um múltiplo de 6. Isso aqui é 3 vezes 1, que é 3. Isso aqui vai ser o resto. O resto vai ser 3. Por isso que lá ficava repetindo 3, 3, 3, 3. Cada vez que você pegava o imparial que você já tinha e multiplicava pelo próximo ímpar, você ia continuando tendo restos 3. É por causa disso aqui, tá? Então, olha só que questão difícil. O resto da divisão por 6 desse número é 3. Questão difícil? Bom, no início é difícil, depois ela fica fácil, depois que você resolve, né? Tá, essa aqui é a mais difícil do grupo. Vamos colocar outras que são, digamos, não tão difíceis assim. Essas questões caíram numa Olimpíada estrangeira, HMMT, e são desse mesmo assunto, que envolve apenas divisibilidade, tá? Olha esse número 2 aqui.
Qual é o dígito das unidades disso aqui? 7 elevado a 2009. Atenção, eu não quero saber quanto é 7 elevado a 2009. Eu só quero saber o dígito das unidades, o último algarismo, né? Bom, o último algarismo só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Só existem 10 dígitos decimais, né? Então, é um desses dígitos aí, tá? Eu quero saber quem é o dígito das unidades. Que interessante. Olha, esse dígito pode ser 0. Tem como você fazer 7 vezes 7 vezes 7, 2009 vezes, e o último algarismo ser 0? Não tem como, sabe por quê? Porque o número para ser 0, ele tem que ser múltiplo de 10. E esse número aqui não é múltiplo de 10, ele é múltiplo de 7. Ele só tem o fator 7. Então ele não pode terminar com 0. Ele também não pode terminar com 5, porque ele teria que ser múltiplo de 5. Tem fator 5 aqui? Não. Ele pode terminar com 2, com 4, com 6? Não pode, porque 2, 4, 6, 8 e 0 são pares. E o número para ser par, ele tem que ser múltiplo de 2. Tem que ter um fator 2 aqui. Só que aqui não tem fator 2. Aqui só tem fator 7. Se você ficar multiplicando 7, 7, 7 toda a vida, nunca vai dar uma coisa terminando com 2, porque não pode ser par. Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar com os números pequenos primeiro e ver o que acontece. Vai acontecer uma repetição. Vai acontecer aqui um ciclo. Toda vez que você tem potências crescentes de um determinado número, você vai ter algarismos se repetindo. Por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 1, quanto é 7 elevado a 1? 7 elevado a 1 é 7, o último algarismo é 7, pronto. Agora, se for 7 elevado a 2, 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que dá 49. Claro, se não sabe a tabuada, não pode nem sair do lugar, né? Ó, 49, ele vai terminar com 9. Claro, tinha que ser um ímpar, né? Isso aqui é um resultado ímpar. Tá, e se for 7 ao cubo? Olha, 7 ao cubo, aí você já vai ter que fazer uma continha aqui, ó. 7 ao cubo é 49 vezes 7, né? 7 ao cubo é a mesma coisa que você pegar 7 ao quadrado e multiplicar por 7 a 1, que é 7, né? Então isso aqui vai ficar 49 vezes 7. Isso aqui vai ficar 343. Tá, então o último algarismo aqui é 3. Legal. E 7 a quarta? 7 a quarta você pode pegar isso aqui e multiplicar por 7. Ou então fazer 49 vezes 49 dá no mesmo, né? 7 a quarta é isso aqui vezes ele mesmo. Eu vou fazer isso aqui por 7, tá? Então 343 eu vou multiplicar por 7. Tá, dá 2.401. E eu tô fazendo besteira aqui, sabe por quê? Porque não precisa fazer a multiplicação. Bastaria multiplicar o último algarismo. Porque eu só tô interessado no algarismo das dezenas. Não vai mudar o resultado. Quando você faz aqui e encontra 1, acabou. É alguma coisa que termina com 1. O resto não interessa. Tá, se eu tiver 7 à quinta, vou fazer a mesma coisa, tá? 7 à quinta, vou multiplicar isso aqui por 7. Vai dar alguma coisa terminando com 7. E agora eu não vou fazer a conta. Isso é um tipo de coisa que você pode fazer nesse tipo de problema. Quando você está pensando somente no último algarismo, nas unidades, você não precisa fazer a multiplicação inteira. Tá, se eu tiver aqui 7 elevado a sexta, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 7. Vai ficar uma unidade terminando com o quê? Com 9, porque 7 vezes 7 é 49. Alguma coisa terminando com 9. E olha só que interessante. Aqui ele vai começar a repetir. Isso aqui, você tem os finais. 7, 9, 3, 1. Depois vai repetir 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. São os restos que vão se repetindo. Claro, eu falei aqui que isso aqui não podia terminar com 0. Nem pode terminar com 5, porque não é múltiplo de 5. Não tem fator 5 aqui. Não pode terminar com um algarismo par, porque isso aqui não é par, isso aqui é um ímpar.
Então só pode terminar com esses algarismos aqui que restam. 1, 3, 7, 9. E nessa ordem aqui. Ele quer saber qual é o algarismo de ordem 2009. Tá, então eu tenho aqui, ó, para os expoentes 1, 2, 3, 4, eu vou ter finais 7, 9, 3, 1. Quando você tiver os próximos expoentes, você vai ter 7, 9, 3, 1. E quando você chegar lá em 2009, como é que você vai saber se o 7 elevado a 2009 termina com 1, ou com 3, ou com 9, ou com 7? Você tem que saber onde é que o 2009 se posiciona aqui em relação a esses 4 números. E você vai fazer através de quê? Do resto da divisão por 4. Pega 2009 e divide por 4. E olha quanto que é o resto. 2009 por 4, isso aqui vai ficar. Vai dar resto 1, tá? Vai dar resto 1. Quem é que corresponde ao resto 1 aqui? É do 7 elevado a 1. Esse aqui, ó. O 7 elevado a 2009 vai cair exatamente nesse. Esse aqui já vai ser o último algarismo do 7 elevado a 2010. Esse aqui é o 7 a 2011 e aqui o 7 a 2012. Vai repetindo de 4 em 4, né? Então, 7 elevado a 2009 termina com esse algarismo aqui, com o algarismo 7. E essa é a resposta do problema. Olha, eu fiz aqui com 7, fiz com 2009, mas podia ser qualquer número. Se você tiver, por exemplo, 2018 elevado a 2018, aí é a mesma coisa, é parecidíssimo, tá? Mas esse aqui é o jeito fácil. Eu peguei um número simples elevado a um expoente grande. Se você tiver um número grande elevado a um expoente grande, é mais difícil. 2018 elevado a 2018. Termina com qual algarismo? Aí a solução desse problema é mais difícil do que a dessa aqui, tá? Eu fiz aqui um problema, digamos, não tão difícil. Esse aqui é mais difícil. Esse aqui eu vou deixar para fazer outra hora, tá? Tá, então a resposta dessa questão é essa aqui. Termina com algarismo 7. Então, a segunda questão, a resposta é essa aqui. Termina com algarismo 7. Agora vamos para a terceira. Qual é o maior x, tal que x ao quadrado divide este produto? Caramba, qual é o x? Ele quer saber o maior x, tá? De tal forma que x ao quadrado divide esse produto aqui, 24 vezes 35 vezes 46 vezes 57. Vamos explicar isso aqui então. Já entendeu? Ó. O que quer dizer que um número divide o outro? Quer dizer que esse número é um divisor desse. Ou então, falar que esse número é um múltiplo desse. Tá, então eu tenho que saber qual é o maior inteiro quadrado perfeito. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Se x é um número inteiro, x ao quadrado é um quadrado perfeito. Ou seja, qual é o maior quadrado perfeito que pode estar contido aqui neste produto? Vamos fazer esse produto aqui? Não, não vamos fazer produto nenhum. Nós vamos desfazer o produto. Vamos fatorar isso aqui. Por exemplo, 24, como é que a gente pode escrever 24 como um produto de fatores primos? Isso aqui é... Ó, 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, confere? Isso aqui é 3 vezes 8, 3 vezes 8. E o 8, escrito como fatores primos, é isso aqui. Claro, você pode também fazer isso aqui. Pega o 24 e vai dividindo. Vai por 2, dá 12. Vai por 2, dá 6. Vai por 2, dá 3. Não dá mais por 2. Vai por 3 agora, vai dar 1. Acabou. Então aqui você tem o número 24 fatorado. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Se a gente fizer a mesma coisa com 35, o 35 é quanto? O 35 é 5 vezes 7. O 46 é 2 vezes 23. Não dá para fatorar mais, né? 23 é primo. E 57 quase que é um primo, hein? 59 é primo, 53 é primo, mas 57 não é primo. 57 é 3 vezes 19. Claro que é uma habilidade que você tem que ter, né? Encontrar os números primos até 100, fazer fatoração,
tudo isso. Então, esse produto que a gente tem aqui é isso. E eu vou escrever na ordem. Olha aqui. Nós temos aqui quantos fatores 2? Temos aqui 2 vezes 2 vezes 2. Tem um 2 aqui, tá? Então a gente tem 2 vezes 2 vezes 2. São 4 fatores 2 ao todo. 1, 2, 3, 4. Tá. A gente tem ainda aqui 3, né? Tem um 3 aqui. E além desse 3, tem um outro 3 aparecendo aqui, ó. Então tem 2 fatores 3 aqui nesse produto. O que mais, hein? Olha, aqui eu já gastei todos. Aqui, bom, aí não tem mais fator 2, não tem mais fator 3. Eu tenho aqui um fator 5, eu tenho aqui um fator 7, eu tenho aqui um fator 23 e eu tenho um fator 19. O 3 que estava aqui eu já coloquei aqui. Então, olha só. Um número quadrado perfeito que esteja embutido nesses fatores, é só você contar os pares de fatores. Eu tenho aqui o fator 3 que aparece 2 vezes. 2 vezes. E aqui eu tenho o fator 2 que aparece 4 vezes. Então, isso aqui não tem ninguém aparecendo um número par de vezes, né? Eu tenho número ímpar de fatores. 3, 5, 7, 23 e 20. Quer dizer, você não tem mais fatores iguais que você possa agrupar. Esses que você pode agrupar é que formam um quadrado perfeito. Isso aqui é o que a gente pode chamar de x2 desse problema. É o quadrado de alguém. Quando você pega o número e eleva ao quadrado, você está, na verdade, dobrando os fatores dele, né? Então, isso aqui é o teu x2 que resolve o problema. O seu x ao quadrado, né? Então, nesse caso, quem é que seria o x? O x é a metade do número de fatores. Então, 2 vezes 2. E aqui o 3, a metade, tem 2 fatores. A metade é um fator. Então, esse número, que é o produto desses fatores, que dá quanto isso aqui? 3 vezes 4 dá 12, né? Quer dizer, o x igual a 12 é o maior número, de tal forma que o quadrado dele divide esse. Por quê? Porque o quadrado dele tem todos os fatores embutidos aqui dentro. Se os fatores estão embutidos, quer dizer que ele divide. Então, quem é o x que o problema está perguntando? É o 12. Então, o maior x, tal que x ao quadrado divide isso aqui, é 12. 12 é a resposta desse problema. Agora, esse aqui é muito fácil, hein? Dá para fazer de cabeça. Olha só. Qual é o menor primo divisor desse monstro aqui? Olha, essas coisas assim assustadoras, elas estão lá de propósito. É para assustar você, tá? Quando eles colocam uma conta assim, é impossível fazer isso. Como é que eu vou resolver isso? Não é para resolver. É para você responder a pergunta sem fazer aquela conta. Normalmente não precisa. Se você der para um robô, ele vai olhar aquela expressão e vai querer calcular, igual um besta. Não é isso. Mas você é um ser pensante, tá? Você sabe chegar à resposta sem fazer a conta toda. Você vai tomar um atalho, um caminho curto para chegar na resposta. Então você, para chegar na resposta, não precisa fazer essa conta, que é difícil fazer isso, hein? Como é que é isso aqui? Isso aqui é 5 elevado a 7 elevado a... Como é que se faz isso? Deixa eu escrever esse número horroroso aqui. 5 elevado a 7 elevado a 10... elevado a 7 de novo, elevado a 10. Como é que se calcula isso, hein? Se você tivesse uma super calculadora, como é que você ia fazer essa conta? Olha, convenciona-se que quando você tem a potência de uma potência desse jeito aqui, você faz o cálculo a partir da potência que está mais em cima. Então, para calcular isso aqui, você primeiro tem que calcular 7 elevado a 10. Vai dar um número imenso. Aí depois você vai fazer 10 elevado a esse número imenso. Vai ficar um número mais imenso ainda. E depois você vai fazer 7 elevado a esse número mais imenso ainda. No fim das contas, você vai ficar com 5 elevado a um número imenso. 5 elevado a um número imenso é um número que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei quem é esse número não, mas uma coisa eu sei. Ele termina com 5. Ele termina com 5. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma potência de 5. Isso aqui é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5.
Quer dizer, um número de fatores 5 igual a esse monstro aqui, um número muito grande. Mas não interessa. O que interessa é que isso aqui termina com 5. Toda potência de 5 termina com 5, né? Ó, 5, 25, 125, que é 5 ao cubo. O que mais? 5 elevado à quarta é 625. Sempre vai terminar com 5, claro. Porque você pega o número que termina com 5. Se você multiplicar ele por 5 de novo, vai ficar 5 vezes 5 nas unidades. Vai sempre terminar com 5. Então, toda potência de 5 termina com 5. Todo múltiplo de 5, não. Múltiplo de 5 pode terminar com 5 ou com 0. Mas não é o caso. Isso aqui é mais do que um múltiplo de 5. É uma potência de 5. Só tem fatores 5 aqui nessa brincadeira. Então, isso aqui é uma expressão que termina com 5. E está somado com 1. Então, esse número monstro aqui, ele é um número monstro que termina com 6. Né? O número que termina com 5 nas unidades, você soma 1, vai ficar alguma coisa com 6 nas unidades. É o número que termina com 6. O número que termina com 6 é um múltiplo de 6? Não. Que é isso? Tá maluco? O número que termina com 6 não é múltiplo de 6, tá? O número múltiplo de 6 é outra coisa. O múltiplo de 6 é múltiplo de 3 e de 2. O fato do número terminar com 6 não quer dizer que ele seja múltiplo de 6. Por exemplo, 16 termina com 6 e não é múltiplo de 6, né? 36 é, por acaso é, mas 26 não é. Então o fato de terminar com 6 não tem nada a ver com essa história de múltiplo. Mas olha agora a pergunta que ele está fazendo. Qual é o menor primo divisor dessa expressão? Divisor deste número? Eu quero saber o menor primo. Quem são os menores primos, hein? Olha, os menores primos são o 2, o 3, o 5. Esses são os menores primos. Eles vão embora até o infinito. Mas os menores são esses aqui. Será que algum desses aqui é um divisor desse número? Sim, senhor. E eu tô vendo aqui o menor deles, que é 2. O menor primo de todos, que é 2. É um divisor desse número. Porque isso aqui é um par. Termina com 6, é par. Logo, ele é divisível por esse primo 2. Ah, mas ele pode ser divisível também por 3? Pode, mas não me interessa saber isso. Sabe por quê? Ele quer que você ache qual é o menor. Eu já achei o menor. Os outros não são menores. O menor é esse aqui. Eu já achei o menor. Então acabou o meu trabalho. O menor primo que divide essa expressão, esse número monstro aqui, é o número 2. Então, a resposta dessa questão aqui é 2. Fácil, hein? Ainda mais depois de resolvida, né? E essa aqui é fácil também. Eu vou até resolver aqui nesse espaço. Encontre um número de primos distintos que dividem este produto. Que dividem significa que é divisor, né? Ou seja, os fatores, o fator que você está considerando tem que estar aqui dentro. Vamos fazer essa continha aqui. Quer dizer, eu não preciso fazer a conta. Eu posso deixar indicado para responder o que o problema pergunta. Isso aqui é o produto dos números de 1 a 10. Números naturais de 1 a 10, né? Então isso aqui é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Pronto. Esse é o produto que está considerado. A pergunta é, encontre o número de primos. Quantos primos tem aqui? Primos distintos, quer dizer, diferentes. 2 é um primo, 3 é outro primo, 5 é outro primo, 7 é outro primo. Aqui 9 não é primo, 8 não é primo, mas ele quer saber quantos primos diferentes dividem. Olha, o 2 é um primo que divide esse produto, porque o fator 2 está aqui no meio. 2 é 1, vou anotar aqui, o 2. O 3 é o outro primo que a gente tem aqui, possível, que divide esse produto, porque tem um fator 3. Aliás, tem outros fatores 3, né? Tem 3 aqui embutido no 6 e tem 3 aqui embutido no 9. Então, o 3 é um outro primo que divide este produto, que é divisor deste produto. Qual é o próximo primo da lista? É o número 5, e ele está aqui, ó. O primo 5 divide esse produto. O próximo primo da lista, quem é o primo que vem depois do 5? É o 7. E o 7 está aqui na lista.
Qual é o próximo primo depois do 7? Olha, 8 não é primo, 9 não é primo, 10 não é primo. O próximo primo é o 11. 11. O 11 divide isso aqui? Não, porque você não tem o fator 11 aqui. É impossível você ter um fator 11. Você tem o produto dos números até 10, né? Você só tem esses números. Não aparece o 11 nesse produto. Então, os únicos números primos que são divisores desse produto são esses aqui, ó. Ah, mas eu tenho também o 6, o 8. Calma aí, o 6 e o 8 não são primos. Eu estou interessado apenas nos primos. Eu não quero saber que o 4 divide esse produto, que o 4 é divisor desse produto, que o 8 é divisor desse produto. E tem mais, o 32 é divisor desse produto, porque tem aqui 4 vezes 8 embutido. Aliás, tem um monte de 2. Tem outro 2 aqui, tem outro 2 aqui embutido, tem outro 2 aqui embutido, né? A mesma coisa o 5. O 5 divide esse produto, mas o 25 também, porque tem um fator 5 embutido aqui nesse 10. Então 25 divide. Tem um monte de números que dividem esse produto, mas os números primos que dividem esse produto, que são divisores desse produto, são só esses 4 aqui. E essa é a resposta do problema. Encontre um número de primos distintos, diferentes, né? Que dividem esse produto aqui. É isso aqui, são 4 primos. Que são, por acaso, quer saber quais são? São esses 4 aqui. 2, 3, 5 e 7, tá? Então é isso que eu quero dizer. São questões desafiadoras. E normalmente, vamos dizer, 90% delas não são difíceis. Você tem que, primeiro, perder o medo da questão. Aliás, primeiro não. Primeiro deixa ela para resolver no final da prova. Quando você está estudando, você pode resolver a qualquer hora, mas quando você está fazendo uma prova, você deixa a questão desafiadora, a questão que parece ser difícil, pode dizer desse jeito, deixa ela para o final da prova, tá? Você vai fazer as mais fáceis primeiro, sempre, e aí, sobrando tempo, você vai resolver as que você considera mais difíceis. Só que muitas vezes, difícil pode ser fácil. Mas não fica contando com isso na prova, porque às vezes você pode perder 20 minutos pensando até perceber a solução do problema. Deixa para o final. Então, estude bastante e boa sorte para vocês.